Olá galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Lima, seja muito bem-vindo ao meu canal e olha a aulinha de hoje. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, tá? Para fazer essa aulinha, iremos precisar de 2 dias. No primeiro, iremos fazer as perninhas, já junto com o corpinho, o sapatinho e a cabeça. No segundo dia, iremos fazer todo o restante. Toda a roupinha, os bracinhos, os olhinhos, a boca, o cabelo. E esse chapéuzinho, se não tiver, não tem problema. Pode deixar sem mesmo. Opa, saiu. Deixa eu só... Pronto, voltou. Tô usando o filtro do Instagram, gente. Depois que eu conheci isso daqui, eu tô amando. Bom, então, vamos pra aulinha? Vem comigo! Para a cabeça, iremos usar 14 gramas e 25 de massa. Vamos fazer uma bolinha e do meio para cima iremos passar o rolinho. Feito isso, a gente vai alisar essas marcações. Alisem com o dedo cuidadosamente e depois deixem em cima de uma folha de EVA secando. Para as perninhas, iremos usar 6 gramas e 20 de massa. Vamos fazer 2 bolinhas e do meio dessa bolinha a gente vai fazer um rolinho deixando uma partezinha mais gordinha. Essa parte mais gordinha a gente vai achatar na mesa para fazer o pezinho, ok? Bem facinho, gente. Olha como ficou. Feito isso, a gente vai afinar um pouquinho mais esse tornozelo. Cuidado para o pezinho não grudar na mesa de vocês, tá? É 6 gramas e 20 cada de massa. Vai ficar com 4,5 centímetros, ok? Feito isso, eu estiquei um pedaço de massa bem fininho, usando aquele abridor de massa o mais fino, e a gente vai fazer o sapatinho. É bem simples esse sapatinho. Essa parte a gente vai usar uma estequinha de faquinha para colocar ele para baixo do pezinho. E o excesso de massa a gente tira na tesoura. Alisem a parte de trás. E vamos fazer a mesma coisa com o outro. Eu vou colocar, eu vou puxar essa massa para trás, eu vou unir essa massa e vou dar uma leve beliscadinha. Com a tesoura eu vou tirar o excesso, eu vou alisar aquela parte onde a gente passou a tesourinha e com a esteca de faquinha a gente vai empurrando essa massa para baixo do pezinho. E o excesso a gente tira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte da sola do pezinho. Eu fiz a marcação com a agulha para saber mais ou menos aonde que eu vou fazer o corte. E eu vou cortar meio com o formato do pezinho. Arrumem essas rebarbinhas que ficou. Deixa redondinho. E a gente vai encaixar na parte de baixo do pé, do sapatinho. Com a esteca de faquinha eu vou fazer esses risquinhos. Bem simples, mas bem bonitinho. Não precisa passar cola, não precisa passar nada, mas se quiser passar alguma coisa, que essa coisa seja água, ok? Agora, vamos fazer os joelhos. Com essa estequinha, a gente marca um pouquinho acima do pezinho. Não precisa ser no meio, tá, gente? E na parte de trás, a gente vai fazer essa marcação do joelhinho também, da parte de trás do joelho. Eu afundei um pouquinho a massa. Arrumem de novo a parte da marcação do joelho da frente, com essa estequinha.
Uma das perninhas eu dei uma leve dobradinha, porque uma perninha vai ficar para trás. Ela vai ficar com essa posição. Ficou exatamente com 4,5 centímetros ainda. Bom, eu abri um rolinho de massa branca e vou fazer a meinha. Eu vou encaixar nos 2 sapatinhos. E com um boleadorzinho bem pequenininho, eu vou fazer essas bolinhas, para fazer tipo um babadinho. Fica bem bonitinho isso, gente. Ok? O que vamos fazer agora? A gente já vai aproveitar essa perninha e já vamos fazer o corpinho. É uma aulinha bem diferente. Ó, acima da perna, eu fui fazendo um leve triângulo para formar o corpinho. Eu vou esticar essa massa para cima, cuidadosamente, sem ficar mexendo na parte das perninhas. Eu vou fazer essa marcação aqui, ó, para vocês verem aonde começa o corpinho, ok? E eu vou puxando essa massa para cima e apertando, sem estragar a parte da coxa dela. Dei uma leve esticadinha ali no joelho. Se por acaso perder a marcação do joelho, façam a marcação novamente, ok? Tô passando um pouquinho de água para grudar bem e vamos deixar secando de pé. Amanhã a gente vai continuar. Não precisa sair desse vídeo, porque, ó, ele ficou com 5,5 centímetros depois que eu estiquei a massa para cima. Não precisa sair desse vídeo, porque já vamos continuar aqui mesmo. Segundo dia, o que a gente vai fazer? Estica uma massa branca e coloca naquela risca que a gente fez, que é a risca do corpinho. A gente vai fazer isso para, na hora que a gente colocar o vestidinho por cima, não ficar essa marcação do meio, que é a junção das 2 perninhas. O excesso tirem. Agora, usando aquele mesmo boleador que a gente fez a meia, ou pincel modelador, a gente vai fazer o babadinho, do jeito que eu estou fazendo agora no vídeo. Eu pego um pouquinho dessa massa branca e levo um pouquinho para baixo, mas sem unir. A gente não vai fazer a união desse vestidinho na perninha dela. Vai ficar desse jeito, como se fosse um babadinho. Como se fosse aqueles shortinhos de babadinho que fica por baixo do vestido. Agora, com um pedacinho de massa pequeno, eu não pesei essa parte, tá, gente? Eu fiz no olhômetro. São 2 bolinhas pequenininhas, a gente vai fazer o bumbum. Vai parecer que vai ficar meio grande, mas não vai, porque eu vou puxar essa massa pra cima. Ó. Eu vou puxar bastante essa massa pra cima, pra não ficar com o bumbum muito grande. Como a perna dela é muito grossinha, esse bumbum ele não vai ficar tão grande igual tá parecendo agora. A parte de baixo do bumbum dela, para não ficar aquela marcação, a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, antes disso, o que eu fiz? Eu acrescentei mais uma bolinha na parte de cima, para aumentar um pouquinho esse corpinho, aumentar um pouquinho o tamanho. Alisem bem, não precisa alisar perfeitamente, porque a gente vai colocar o vestidinho vermelho por cima, e essa parte do bumbum a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Um pouquinho desse bumbum a gente vai fazer de babadinho. Ok? Olha que coisa linda que tá ficando, gente. E ela já para de pezinho. Como a gente tinha feito a perninha ontem, ela encolheu um pouquinho, mas depois que a gente acrescentou essa bolinha em cima, ele continua com 5,5 centímetros, ok? O que vamos fazer agora? Agora vamos fazer os olhinhos. É uma parte da massa que eu também não peso. Eu vejo primeiro o tamanho
Feito isso, eu faço uma bolinha e divido essa bolinha ao meio, só que sem dividir. Eu só faço a marcação da divisão ao meio. Depois eu achato no dedo e a lateral dos olhinhos eu vou dar uma leve achatadinha com o dedo também, ó. Porque não é um redondinho perfeito, é meio oval. Dei o formato dos olhinhos que eu queria. Se tiver perfeito, a gente vai colar esse olhinho com água. Eu vou passar um pouquinho de água. Se não tiver esse pincelzinho, gente, não tem problema. Vocês podem usar um pincel normal molhado com água. Eu encaixo no rostinho e aperto. Tomem cuidado para não colocar esse olhinho muito para cima, porque a gente vai colocar franjinha também. Pro narizinho eu fiz uma bolinha bem pequenininha e colei com água. Ok? Agora, para as orelhinhas, a gente vai fazer 2 bolinhas e achatar essas bolinhas. As 2 bolinhas têm que ser exatamente do mesmo tamanho. Ficou desse jeito. A gente vai colar com água. Ó, eu encaixo atrás e empurro a orelhinha para frente. Encaixo na parte de trás e empurro para frente. A parte que ficou para trás, a gente vai passar um pouquinho o pincel modelador por cima. Eu vou mostrar de novo como eu fiz para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, eu fiz a bolinha, encaixei atrás e empurrei para frente, ok? Foi desse jeito que eu encaixei a orelhinha. Bom, eu abri massa vermelha, usando o abridor aquele mais fininho, e vou encaixar essa massa vermelha, porém eu vou deixar o babadinho aparecer. Eu quero que esse babadinho apareça, esse babadinho que a gente fez. Com o pincel modelador eu aliso. A parte de cima eu belisquei a massa e o excesso eu vou tirar na tesoura. Alisem bem. Aqui eu vou passar um pouquinho de água. E ali eu tava usando um lencinho umedecido que eu empurrei essa massa para cima, só para tirar a marcação do rasgo que eu fiz com a massa. Essa vermelha, eu falei que a branca não precisava alisar tanto, mas a vermelha tem que ficar bem lisinha porque já é o vestido. Agora vamos abrir um rolinho de massa e esticar, usando aquele abridor de massa o mais fino. Fiz outro rolinho de massa branca, não muito fino, tá, gente? Ele é fininho, mas não muito. E eu vou achatar ele na mesa, deixando ele meio gordinho. O que a gente vai fazer com ele? Do meio para baixo, a gente vai fazer aquele babadinho de novo. Com o pincel modelador, do meio para baixo, a gente vai empurrar um pouquinho dessa massa para baixo, que aí vai fazer esse babadinho. O mesmo babadinho que a gente fez no shortinho dela. Eu vou mostrar o pulo do gato para vocês. Vai ficar bem bonitinho, gente. Bem delicado. Qual que é o pulo do gato agora? Esse babadinho, a gente vai deixar ele esticado retinho. Tem que ser bem retinho, tá, gente? Eu achatei ele de novo na mesa e eu vou passar água do meio dele para cima. Ok? Do jeito que vocês estão vendo. O que eu vou fazer com essa massa vermelha? Essa massa vermelha eu vou encaixar do meio do babadinho para cima, que é onde a gente colocou água. Eu encaixo, mas eu dou uma leve apertadinha, sem estragar o babadinho.
Vocês vão ver que esse babadinho ele vai ficar bem coladinho mesmo, não vai sair. Eu vou até mostrar um vídeo pra vocês eu arrancando o excesso do babadinho. Tipo, não tem perigo de abrir, se fizer certinho. Ó, essa é a parte de trás e essa é a parte da frente, ok? Olha como ficou. A parte da frente, o que a gente vai fazer? A gente vai franzir ele. Desse jeito. Não tem problema se ficar errado. A parte que a gente vai encaixar no corpinho, eu gosto de achatar. Eu achei que ficou muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou cortar com uma régua. Vou arrumar esse corte. Vou cortar só mais um pouquinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar ele no corpinho e ver mais ou menos aonde que a gente tem que tirar. Marquei com o dedo, vou tirar o excesso e agora eu vou colar com água. Eu vou passar um pouquinho de água e com a massa eu vou dar uma leve beliscada no outro pedaço de massa para ele encaixar. Essa parte do encaixe eu gosto de deixar para trás. Eu vejo se tá legal. Não tem problema que ficou um pouquinho folgadinho. A gente vai passar água no corpinho para colar esse vestido. Ó, eu encaixo e agora eu vou empurrando essa massa pro corpinho. Eu vou empurrar a massa da saia para o corpinho até fechar. Depois que eu vi que fechou, o que eu vou fazer? A gente vai unir essa massa com um pouquinho de água. Ó, eu vou enrolando a massa da saia para a massa do corpinho. Quando o biscuit secar, ele não fica aparecendo essas marcações, tá, gente? Até porque a gente vai alisar com o dedo também. Gente, olha que gracinha que tá ficando a nossa rosinha. Que é do Chico Bento, da Turma da Mônica. Muito lindo. Depois eu vou dar o formato que eu quero para essa saia. Quer dizer, já vamos dar o formato agora. Eu vou deixar uma mãozinha segurando e a outra não. Ó, eu falei pra vocês que eu ia tirar o babadinho. Olha como é difícil, gente. Então, se a massa secar, não vai acontecer de abrir. Bom, voltando aqui pro vídeo, eu vou colocar um pedaço de arame. Esse arame, ele tem o mesmo tamanho de como fala? De um palito de dente. Eu vou encaixar ali no corpinho. Aqui tá outro pulo do gato. Eu vou colocar um pinguinho de cola nesse buraquinho. E a cola já vai servir para fazer a marcação de onde eu tenho que furar minha base. Ó, eu vi que a cola ficou ali, então eu vou furar ali. Tomem cuidado com o tamanho desse arame, gente, para não acontecer do arame passar e estragar o corpinho. Eu vejo se o tamanho do arame tá legal e agora eu vou encaixar no corpinho inteirinho. Ok? Não passei cola ainda, eu vejo se ficou legal. Viu que tá tudo certinho? A gente tira o corpinho e passa a cola. No outro pezinho eu usei cola instantânea, que seca mais rápido. Porque eu quero que aquele outro pezinho fique colado na base também, para não ficar solto. Eu seguro um pouquinho. Olha como que ficou, gente. Agora vamos para o rostinho. Eu fiz um rolinho de massa preta bem fininho
e vou encaixar no olho. Aí eu vou colar com água, mas não coloquem água em excesso, tá, gente? Tomem cuidado com a massa preta e água, porque pode ser que ela borre. Pode ser que ela faça alguma mancha na parte branca ou na parte da cabecinha mesmo. Vocês podem ver que aonde eu fiz o corte, eu empurrei essa massa um pouquinho para baixo. Ó, vou mostrar de novo. Eu encaixei, coloquei mais ou menos até onde eu queria, eu corto o excesso, usando a estequinha de faquinha, e o restante eu meio que empurro ele para baixo, ó, para ele unir aos olhinhos. Ok? Desse jeito, bem delicadinho. Com essa canetinha eu vou fazer a boquinha. É bem simples, a boquinha é desenhada mesmo. Se vocês tiverem medo de fazer direto com a canetinha, vocês podem fazer com lápis e depois com a caneta por cima. Com a caneta vermelha eu já faço a língua. E voltando com a caneta preta, eu vou dar profundidade. Eu vou pintar toda essa boquinha de preto. E vou fazer o contorno da língua também. Tomem cuidado para não tremer. E agora, usando uma tinta acrílica ou tinta PVA, a gente vai fazer o olhinho, usando um boleador. Se não tiver boleador, vocês podem usar um cabo de pincel fino. Olha que lindo que ficou. Bom, agora vamos para os bracinhos. Para os bracinhos, iremos usar 1,85 g de massa. Vamos dividir em 2, fazer 2 bolinhas. E vamos fazer a mesma coisa que a perninha. A gente vai fazer um rolinho do meio para baixo, deixando uma parte mais gordinha. Essa parte mais gordinha será a mãozinha. Ó, a parte mais gordinha, o que a gente vai fazer? A gente vai achatar na mão mesmo. Ele vai ficar com 2,5, vai ficar com 2,5 cm. A mãozinha a gente achata. Afina um pouquinho a parte do punho. E com a esteca de faquinha, a gente vai tirar o dedão. Faz o corte e arruma. Eu corto primeiro, depois eu arrumo. Agora vamos só fazer as marcações dos dedinhos. Marco no meio, depois faço uma marcação de cada lado. Ok? Eu vou virar um pouquinho essa mão para dentro, as duas, dar uma leve inclinadinha. E a mão que vai segurar o vestidinho, que é essa daí, eu vou fechar um pouquinho mais. Eu tirei uma sujeirinha que tinha ali no braço. Agora vamos fazer a manguinha do vestido. Gente, eu peço desculpa que meu celular embaçou, não sei por quê. Eu acho que foi porque eu aproximei muito. Eu coloquei esse pedaço de massa no bracinho. O excesso eu cortei pro lado de trás, que é onde não vai mostrar o corte. Mas mesmo assim, eu passo o pincel modelador para alisar um pouquinho. Ó, vou fazer novamente. A parte de trás, que é a parte que não vai aparecer, é onde eu faço o corte. O excesso eu vou enrolando para cima e tiro o excesso de massa. E passo o pincel modelador por cima. Gente, o gato comeu minha língua. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a meinha. Eu vou fazer aquele babadinho. Eu abri um rolinho de massa bem fininho, branco. E com o boleador eu vou fazendo isso. Isso que vocês estão vendo no vídeo. Essas bolinhas, eu acho bem delicadinho. Ah, gente, depois comentem aqui embaixo o que vocês estão achando desse vídeo e o que vocês estão achando das aulas. Eu adoro quando vocês comentam aqui.
eu fiz uma bolinha de massa, eu achatei essa bolinha e tirei um triângulo, que é a golinha do vestido. Bem simplesinho. Vou ver mais ou menos a posição do bracinho. Viu que a posição está certa? A gente passa um pinguinho de cola no ombro e um pinguinho de cola na mãozinha. Aí eu encaixei a mãozinha no vestido. Essa outra mãozinha eu dei uma leve achatadinha ali na parte do cotovelo, porque ela vai ficar para cima, como se ela estivesse dando tchau ou acenando para alguém. Eu tava na dúvida se eu deixava a mão para baixo ou para cima, mas eu achei para cima mais bonitinho. Achei assim bem mais bonitinho. Bom, a gente passa um pinguinho de cola e cola. Esse braço ele vai ficar caindo um pouquinho, mas vocês vão ajeitando. Coloquei um pinguinho de cola no vestido, na golinha, encaixei o arame e vou encaixar a cabeça no arame também. Eu não coloquei a cabeça direto no arame, tá, gente? Eu já tinha feito o furo do arame na cabeça. Viu que tá certinho? Agora a gente passa a cola na cabecinha. O que vamos fazer agora? Agora vamos para a trancinha dela. Eu abri um rolinho de massa, não muito fino, dividi em dois. Vou afinar um pouquinho, só um pouquinho, gente, não muito. A gente dobra ele ao meio e enrola. Essa é uma trança bem facinho. Não é aquelas tranças que a gente divide o cabelo em 3, só em 2 mesmo. E o excesso da parte de baixo, a gente vai enrolando até ele sair. Ok? Ficou desse jeito. Eu tirei a parte de cima. Esse cabelo ficou com 4,5 centímetros. E agora vamos fazer uma bolinha de massa preta e achatar bastante. Deixa um pouco fininho. Assim, eu deixo o meio mais gordinho e os cantinhos fininho. A gente vai colar com água. Essa parte do cabelo, gente, eu também não pesei, eu faço meio que no olhômetro mesmo. A gente vai ajeitar esse cabelinho. Tomem cuidado para não dobrar a orelhinha que a gente fez hoje. E tomem cuidado para não estragar os olhinhos também. Ó, com o pincel modelador, eu vou empurrar um pouquinho desse cabelo para frente da orelhinha até o meio da orelhinha. Nossa, gente, eu peço desculpa pelo meu vizinho. Pelo amor de Deus. Eu não sei o que ele fica batucando aqui atrás. Agora vamos fazer a franjinha. Eu fiz um rolinho de massa. Eu vou dar uma leve achatadinha e a parte onde a gente vai encaixar no cabelo, eu achato mais ainda. Que é a parte de trás. Eu vou tirar um triângulo. Do jeito que vocês estão vendo. E vou deixar essa franjinha reta. Ó, desse jeito. A parte que vai encaixar no cabelo eu deixei mais fina. Veja mais ou menos onde fica bom. O excesso de massa das laterais a gente vai arrancar com o dedo cuidadosamente. Ó, eu puxo para trás. E a outra parte, com o pincel modelador, eu vou empurrar para baixo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alisar até sumir essa marcação de emenda. Pode usar um pouquinho de água, mas tomem cuidado com a água e massa preta, porque pode sujar. Se você sujar o seu dedo de massa preta molhada,
e tocar em qualquer outra parte, pode ser que suje. Tomem bastante cuidado. Se for colocar o chapéuzinho, não precisa ficar alisando muito. Bom, eu passei um pinguinho de cola nas trancinhas e encaixei ali, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar arrumando. Não demora muito, já já esse cabelo para do jeito que a gente quer. Você pode assoprar um pouquinho. Ou usar um secador de cabelo. No modo frio, tá, gente? Não é no modo quente. Ó, a gente vai arrumando até que ele vai parar desse jeito. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Eu vou passar a cola de lantejoula no chapéuzinho. Eu nunca testei com cola branca, tá? Eu prefiro essa cola que eu tenho certeza que não sai. E vou encaixar ali na cabeça. Ah, na ponta dessa trancinha, depois vocês podem colocar um lacinho vermelho. Olha que lindo que ficou, gente. Olha os detalhes. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Ficou lindo, né, gente? Eu amei essa aulinha. Beijos, galera. Fui!